Louvado seja o nome do Senhor, graça e paz a todos, os ouvintes, aos inscritos no nosso canal também, que Deus abençoe a todos. Nós somos a Igreja Presbiteriana em Vilar Novo, eu sou o reverendo Anderson Costa, estarei trazendo uma série de pregações pautadas na doutrina reformada, no estudo da Palavra de Deus, e o tema de hoje, desta noite, nós iremos trabalhar com a revelação. É algo extremamente bom para o conhecimento profundo, aprofundado das Escrituras Sagradas. Então, a gente vai aprender o que é revelação, verdadeiramente falando, o nome já diz, é algo que foi revelado. Revelado da parte de quem? Da parte daquele que era, que é e que há de vir, né? O nosso Deus soberano, Criador dos céus e da terra. Então, a revelação é a Escritura, é a palavra de Deus. Então, a revelação, ela advém dos escritos, da qual Deus, ele utilizou-se como meio para que nós, os seres humanos, compreendessem a sua vontade divina. Então, Deus utilizou o recurso da tecnologia humana para transmitir de maneira que os próprios seres humanos conhecessem a sua vontade revelada, né? Então, a gente vai ver que o cristianismo, ela é uma religião firmada na revelação, tá? E a revelação de Deus e a vontade de Deus para com o homem, né? Anterior à vinda de Cristo, foram assim reveladas a vontade de Deus por intermédio dos pais, por intermédio dos patriarcas, aonde Deus manifestou-se com sua grandeza e utilizou pessoas para que falasse e assim redigisse textos, né, que verdadeiramente tivessem significado para que as pessoas tivessem a noção ou tivessem a clareza do que verdadeiramente é a palavra de Deus. Então, o texto dessa noite, baseado em Êxodo 32, 16, vai dizer: as tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpidas nas tábuas. Então, Deus utilizara-se de um recurso que humanamente tinha sua importância e era algo que era comum para a comunicação entre as pessoas, que era a escrita, né? Uma tecnologia, eu considero a escrita como a maior invenção da humanidade, superior até mesmo ao fogo, que é pela escrita que o homem começou a guardar, assim, a sua memória, a memória da sua existencialidade na Terra, tá? Então, a gente vai ver que os 66 livros da Bíblia, eles são escritos, né, revelando diretamente a vontade de Deus para com o seu povo, né, os seus desígnios, as suas leis, as suas prescrições, né, o seu direcionamento para que o homem tivesse uma vida segundo a sua vontade, que é boa, perfeita, pura e agradável, né? Então, a gente vai ver que os 66 livros da Bíblia são 39 escritos antes da vinda de Cristo e 27 depois, compreende o registro da interpretação e a expressão da incorporação da sua autorrevelação. Então, Deus se revelou por intermédio da sua palavra, a Bíblia Sagrada. E nós temos, como reformados, essa Bíblia Sagrada da qual nós estamos falando, é a nossa única regra de prática e fé. E, portanto, nós cremos que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, contém e é a palavra de Deus revelada a todos nós, tá? Então, o que garante que a palavra de Deus é a palavra de Deus, né? Segundo Parker, ele vai afirmar que a garantia decisiva de que a Escritura ou a Bíblia deriva de Deus e consiste inteiramente da sua sabedoria e verdade, vem de Jesus Cristo e dos seus apóstolos, que ensinaram em seu nome. Então, a Bíblia, a sua autenticidade, ela advém verdadeiramente da revelação de Deus, que ele, por seu beneplácito, pela sua vontade soberana, pela sua grandeza, assim, dispostas a nós, seres humanos caídos, ele, com sua grandeza e seu amor profundo, se revela por intermédio de um recurso humano, pela Escritura Sagrada, pela Bíblia, para que tivéssemos a compreensão da sua vontade soberana, da sua autorrevelação, tá? Então, na importância dessa autorrevelação, a Bíblia Sagrada, ela vai ter ali como um patamar importantíssimo, né, na vida do crente, na vida do cristão.
Pedro afirma que a origem divina do ensino bíblico está em 2 Pedro 1:21. Ele vai dizer que a origem divina é da vontade de Deus para com o homem, ela vem das Escrituras Sagradas. Então, nada pode ter como espectro ou como espelho, a não ser a própria Bíblia, como diz a palavra de Deus, que lâmpadas para os seus pés, para os meus pés é a sua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, uma vez que o ensino apostólico e de Cristo veio revelando a vontade de Deus para com a humanidade, verdadeiramente nós temos que ter uma responsabilidade com o estudo e a instrução desta palavra revelada para as nossas vidas. Nós temos que ter grande temor e tremor na leitura bíblica, na cuidade do ensino e na interpretação também dos seus textos. A gente vê que a palavra de Deus é um aglomerado de livros, inspirados por Deus, escritos por homens, cada homem em seu contexto e cada homem dentro das suas necessidades sociológicas, antropológicas, mas a palavra de Deus, ela é verdade. Se ela é verdade e vida, ela não tem contratempos, ela não tem equívocos, porque Deus é perfeito em sua grandeza, e iremos ver mais à frente, alguns estudos, os atributos de Deus em relação ao estudo e aquilo que verdadeiramente devemos ter para conhecer o nosso Criador. Então, a ideia dos escritos orientadores dados pelo próprio Deus, como base para a vida piedosa, remonta ao ato divino de escrever o decálogo sobre as tábuas de pedra, e em seguida, induzir Moisés a escrever as suas leis e a história das suas relações com o seu povo. Quer dizer o seguinte, Deus é um Deus que se revelou, e Deus é um Deus que se relacionou, não só se revelando pela palavra, ali quando Deus ordena que Moisés suba ao Monte Sinai, e ali Deus dê as prescrições, dê para eles a sua lei, o decálogo, os 10 mandamentos, ensinando qual era a vontade de Deus para com o povo, para que eles tivessem uma vida moral, que eles tivessem uma vida dentro daquilo que Deus deseja para o ser humano. Deus ali estava não só propondo revelar a sua vontade, mas também Ele estava fazendo com que os homens registrassem esta relação de um Deus amoroso, de um Deus piedoso e de um Deus santo, Então, verdadeiramente, Deus, Ele proveu, foi a providência divina que nos orienta e salienta acerca da palavra dele e que é revelada aos nossos corações, Então, as Escrituras, ela verdadeiramente diz tudo correlato à vontade divina, ao seu plano redentivo, ao enviar seu Filho Jesus, e ali começa no início da criação, até o Apocalipse, na escatologia, no final dos tempos. A palavra de Deus, ela nos vai dar a condição de ter a compreensão entre as eras e os tempos, mas a vontade de Deus, ela não passa, porque Deus não muda. A vontade, ela é revelada para que o homem tenha a vida plena, como diz as bem-aventuranças, uma vida feliz na terra, apesar, como nós sabemos, que haveremos de passar por tribulações, dissolações, mas devemos ter bom ânimo, porque o nosso Jesus, Ele venceu todo o mundo. Então, nós, como cristãos, nós devemos ser gratos a Deus pela instrução que foi autorizada pelo próprio Deus, utilizando pessoas, muitas delas comuns, à vista de outros, pessoas que se olhavam não como reis, como grandiosas, pessoas que eram pequenas, pessoas que não eram doutas, outras doutas, enfim, mas pessoas que foram usadas por Deus para revelar, por intermédio da escrita, por intermédio dos registros, dos relatos bíblicos, a vontade soberana de Deus sobre as nossas vidas. Então, verdadeiramente, estudar e amar essa palavra é entender e compreender o que é Deus e o significado de Deus para as nossas vidas. É amar a Cristo no seu ato redentivo, de amar a todos de maneira igual, de maneira da qual Ele ama o pecador, mas não ama o pecado, porque nele habita a justiça, e a justiça de Deus é maravilhosa. Então, se não fosse essa Bíblia, esse conjunto de livros, assim, nós não teríamos a condição de ver a grandiosidade de Deus e seus feitos durante a humanidade, ao escolher
né, um representante dentre muitos para, sim, levar o nome dele, que é o povo de Israel. Então, por intermédio das ações do Antigo e do Novo Testamento, nós temos a dimensão da vontade revelada de Deus para toda a nossa vida. E voltando à leitura, a gente vai ver que a Escritura, ela é, sim, inequivocadamente a palavra de Deus. Então, é dela que procede o conhecimento da revelação divina e o seu ato de se apresentar para a humanidade como Deus soberano, amoroso, poderoso, onisciente, onipotente e também onipresente. Então, nós não poderíamos jamais honrar a Deus ou agradá-lo e nem fazer o que Ele nos ordena se nós não tivéssemos o conhecimento das Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Que Deus continue nos abençoando até um próximo encontro e que assim, se desejarem fazer perguntas acerca da Palavra de Deus, podem postar em nosso canal, que em breve iremos estar respondendo todos os questionamentos com a graça do nosso bom Deus. Nós iremos também deixar no link da descrição desse vídeo a nossa chave Pix para que podemos angariar assim recursos para manter esse canal e também para promover a obra de Deus. Se você sentir no seu coração em nos ajudar, que Deus continue os abençoando, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, que todos digam amém e graças a Deus.